18h01. Está começando a Cidade em Revista, o noticiário do dia passado a limpo, a política estadual, as ações governamentais, a segurança pública, a cidade, o estado, o Brasil e o mundo no seu rádio. A Cidade em Revista, comando Paulo Roberto. Atenção, emissoras que vão entrar em conexão com Cidade em Revista. Toque de alerta. É Paulo Roberto, no seu dia a dia. É Paulo Roberto, no seu dia a dia. Ele vem, defende o povo, faz um rádio novo e aprova o correto. Comunica com alegria, faz o dia a dia, microfone aberto. Faz você pensar um pouco nesse mundo louco e deseja o certo. Comunica com seriedade. É Paulo Roberto, seu dia a dia. Paulo Roberto, seu dia a dia. É Paulo Roberto. De tanto ver triunfar a nulidade, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça e de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar-se da honra, rir-se da verdade e a ter vergonha de ser honesto. É de Rui Barbosa. Boa noite, meus amigos, boa noite, minhas amigas. Está começando o Cidade em Revista. É o resumo das principais notícias do dia aqui na sua Camisa 10 FM. Produção e apresentação de Paulo Roberto. Nossos parceiros comerciais: Unifacisa, o maior centro universitário do Nordeste. ESAC, Escola Superior de Aviação Civil. Anatólio Seguros, o seu corretor de seguros que atende às 24 horas do dia, e Colégio Autêntico, a certeza do sucesso do seu filho. Parceiros institucionais: Prefeitura e Câmara Municipal de Campina Grande. 18h04 na Paraíba. 6h04 na Paraíba, os destaques principais do programa desta quarta-feira. Delegados da Receita Federal entregam cargos porque souberam que não terão aumento em 2022. Superior Tribunal de Justiça decide que passaporte da vacina pode sim ser exigido aqui no estado da Paraíba. Outros destaques: prefeito do Rio de Janeiro defende desfiles do carnaval e diz que pode controlar o público na Marquês de Sapucaí. E você acredita se quiser. Tem mais: desvios de dinheiro de verbas públicas dá problema em São Paulo e também no estado do Acre, onde a chefe de gabinete do governador foi presa. O Cidade em Revista já está aí no seu rádio, seu celular, seu tablet, seu computador, nas principais plataformas digitais e na rádio Camisa 10 FM. 6h05 na Paraíba. Quer ouvir mais de 100 mil rádios em seu celular? Então instale o aplicativo Radiosnet. Acesse radiosnet.com e tenha gratuitamente o melhor e mais rápido aplicativo para ouvir rádios em seu celular. Baixe agora em radiosnet.com. O verão está
está chegando e a gente precisa falar sobre proteção. A pandemia não acabou e as máscaras e o álcool gel ainda são fundamentais. Mas o que também não pode faltar é o protetor solar. É ele que ajuda a reduzir as chances de câncer de pele, responsável por 1/4 dos tumores malignos no Brasil. Verão protegido é mais divertido. Uma parceria Rádio Senado. Sua beleza e sua autoestima são essenciais. Seguindo os protocolos de prevenção contra a Covid-19, todas as unidades Onildo Alt Coiffure estão prontas para cuidar de você com credibilidade de quem está há mais de 30 anos no mercado. Onildo Alt Coiffure, em Campina Grande, na rua Américo Braga, número 29, São José, no Complexo Heron Marinho e no Partage Shopping, em João Pessoa, no Manaíra Shopping. Colégio Autêntico, da educação infantil ao ensino médio. Valores e competências para o sucesso na escola e na vida. Colégio Autêntico e a família, na transformação de jovens em cidadãos e líderes da sociedade paraibana. A certeza do sucesso do seu filho. Hashtag Vem Ser Autêntico. O restaurante O Bananal tem a melhor comida regional da área de Campina Grande. O picado é o mais tradicional. O miúdo de galinha nem se fala. Tem bode guisado, bisteca suína, galinha guisada, picanha e uma carne de sol especial. Restaurante O Bananal, na estrada Campina Grande, Lagoa Seca. Os galegos do Bananal ouvem o Cidade em Revista todos os dias. Roupa bonita é com Geovita. Aluguel de roupas para festas comemorativas de casamento ou de formatura. Masculina, infantil ou feminina, a sua roupa bonita está em Geovita. Trabalha no bairro do Catolé, próximo ao estádio Amigão, em Campina Grande, e o número para contato, que também é Zap, é o 99993-9440, 99993-9440. Asconf é assessoria contábil, tributária e empresarial. Abertura de empresas, serviços de contabilidade com responsabilidade e pontualidade, cumprindo fielmente as obrigações junto ao cliente e aos órgãos da administração pública. Esta é a tarefa da Asconf. A equipe do Djalminha lhe espera na Vila Nova da Rainha 534, Sala 3, com o telefone 3341-3727. Imposto de renda é com Djalminha, 3341-3727. 18h09 na Paraíba, precisamente 6h09 agora. Boa noite, minha gente, boa noite, meus amigos, saudações, minhas amigas queridas, boa noite a todos. Aqui estamos para mais um Cidade em Revista e a partir de agora, as nossas reflexões sobre os fatos mais importantes das últimas horas. Para os que ouvem o programa desde o princípio, desde o começo, desde o início, eu quero lembrar que hoje eu outra vez vou concluir o nosso bate-papo às 7 horas, às 19 horas, porque tem ali um compromisso que eu não posso faltar. E compromisso é compromisso, compromisso é coisa séria e fica dado o recado, portanto. Conforme nós brasileiros tomamos conhecimento, o Congresso Nacional aprovou no dia de ontem o orçamento para 2022. O que é o orçamento? Para que algumas pessoas entendam. Orçamento é o que eu faço na minha casa e o que você faz aí na sua casa. A pessoa que ganha 5 mil reais, ela se programa para gastar aqueles 5 mil ou gastar um pouco menos, guardando uma parte para uma emergência, uma viagem, uma doença, uma coisa desse tipo. Eu tenho até um amigo que ele, sempre que a gente conversa sobre essas coisas, inflação, economia, a filosofia, o lema de vida dele é o seguinte: ele e a mulher combinaram os dois. Se ganhar 1.000, o casal ganhou 1.000, guarda 200. Ganhou 100, guarda 20. Ou seja, 20% de tudo o que eles ganham, os dois, eles guardam.
e fazem de conta que não tem aquele dinheiro. Colocam lá numa conta separada só para aquilo. Porque quando querem fazer uma viagem, fazem com aquele dinheiro da reserva. Quando querem gastar com uma coisa que não estava na programação, tiram dali. Eu sei que é difícil nesse nosso Brasil, algumas pessoas, ou a maioria das pessoas, fazerem uma reserva como essa. Porque o que elas ganham, o que a maioria ganha, não dá sequer para despesa. Então não vai sobrar nada, pelo contrário. Fica o buraco todo mês. Ganha 2.000, gasta 2.500, fica devendo 500, vai rolando. Aqui no Brasil tem sido assim, as dificuldades são imensas. Mas tem aquelas pessoas que fazem as suas reservas no que fazem, por mais redundante que possa parecer, muito bem. Aí é a pessoa esperta, a pessoa consciente, a pessoa que sabe onde tem a cabeça e onde tem também os pés. Tudo isso acontece. Agora, para você também ter uma noção, eu quero logo começar dando uma adiantada aqui na situação. Eu tentei explicar com essas mesmas palavras hoje na televisão em Itararé o que é orçamento na minha participação através da coluna política. Então, vamos logo escutar o que eu disse hoje? E chegou a hora de falar sobre política aqui no Meio-Dia. Vamos saber com Paulo Roberto quais são as novidades desta quarta-feira. Boa tarde, Paulo. Alô, Roberta, boa tarde, meus amigos. O Congresso brasileiro finalmente conseguiu votar ontem o orçamento para 2022. O que é o orçamento? Para quem não se liga muito nessas coisas, orçamento nada mais é do que o estabelecimento de como o governo vai gastar dinheiro no exercício seguinte. Aquele dinheiro que é oriundo dos impostos que nós pagamos, que eu e você pagamos. Então, o orçamento é o Congresso dizendo que o governo, primeiro o governo manda a proposta para o Congresso analisa, modifica alguma coisa e vota. E aí fica estabelecido, pelo menos no papel, o que é que o governo vai fazer com o nosso dinheiro. Na peça orçamentária que foi votada ontem, ficou estabelecido que nós teremos cerca de 17 bilhões de reais para as emendas do relator, negócio bom para os políticos, que teremos 1 bilhão e 700 bilhões para aumento dos policiais federais, rodoviários federais e policiais penais federais, como prometeu o presidente Jair Bolsonaro, e teremos quase 5 bilhões de reais para o fundo eleitoral, a festa de muitos políticos por esse país afora. Mas é bom lembrar que, como nós não temos financiamento privado de campanha, é preciso que tenha dinheiro público. E a democracia tem o seu preço, talvez não um preço tão alto como aqui no Brasil, mas precisa ter dinheiro para as campanhas eleitorais e talvez por isso nós tenhamos uma chuva de candidaturas, muitas delas sem a menor chance. Ano que vem, apenas o pessoal de olho no fundão eleitoral. Montam-se as federações partidárias. Ontem foi anunciada a federação partidária com o Partido Verde, o PCdoB e o PSB. Isso, quando é estabelecido pelas cúpulas partidárias, vale para os estados, tem um período de vigência de 4 anos e em muitas unidades da federação as, chapas não foram definidas ainda, exatamente por conta dessas federações que podem ser montadas em Brasília. Então ficam governadores, ficam pretensos candidatos ao Senado, à Câmara, em stand-by, com o freio de mão puxado, esperando o que é que Brasília decide, o que é que a cúpula partidária decide. Por aqui, Roberta, não há ainda, o tempo foi muito curto, para mensurar a repercussão ou não dessas pré-candidaturas anunciadas, caso do radialista Nilvan Ferreira e do deputado federal Pedro Cunha Lima. O pessoal está pensando muito no peru de Natal, na visita de Papai Noel, no Réveillon, e talvez quando os primeiros raios solares de 2022 forem vislumbrados, aí o pessoal começa realmente a sentir essa coisa e a fazer as tais das pesquisas quantitativas e principalmente qualitativas. Pronto, foi o meu bate-papo de hoje com Roberta Lucena, no Meio-Dia, na Itararé, para explicar em rápidas palavras o que é o orçamento.
A aprovação desse orçamento desencadeou no Brasil algumas reações. Por exemplo, o presidente da República, Jair Bolsonaro, vinha prometendo aos policiais federais, para você entender bem direitinho, Polícia Federal, PF, Polícia Rodoviária Federal, PRF, e policiais penais federais, aumento de salário agora em 2022. E nesse orçamento ficou reservado 1 bilhão e 700 milhões de reais para dar aumento a esses policiais federais. Eu sei que você que é policial estadual está me escutando agora e está dizendo, e para nós aqui nada, o governo federal não dá aumento aos policiais estaduais. Quem dá aumento aos policiais estaduais são os governadores, tanto aos policiais civis quanto aos policiais militares. Então isso deve ter um efeito de solicitação, de reivindicação dos policiais estaduais a cada governador, no sentido de que eles também deem um aumento. Entenderam? Vocês sabem que policiais, eles fazem parte, em sua grande maioria, de um grupo que apoia o presidente Bolsonaro. Então, o que é que esses policiais vão dizer? Se o presidente lá está dando aumento, meu amigo Marcos Farias, meu amigo Tony Helson em Fortaleza, se ele vai dar aumento aos policiais federais, por que aqui o governador não vai dar aumento para a gente? Então vão cobrar. Mas teve uma reação também no âmbito federal, que foi dos auditores e delegados da Receita Federal. Eu sei que você aí está pensando exatamente agora o que eu também estou. Mas espera aí. Auditor da Receita Federal tem talvez os melhores salários de todos os servidores do Brasil. É verdade. É verdade. Mas quem é que não quer ter aumento de salário? Todo mundo quer. Tem gente que está aí há 3, 4, 5 anos sem aumento. Querendo aumento porque a inflação vai reduzindo o poder de compra. E aí eu lembro de um local ali onde eu trabalhei, já fiz esse relato em outras oportunidades para vocês, em que eu passei 13 anos, a homenagem ao 13 Futebol Clube, ao Galo da Borborema, 13 anos recebendo o mesmo salário. E eu não reclamei, porque estava ruim com ele, pior sem ele. Era uma das minhas fontes de receita, mas eu passei 13 anos ganhando o mesmo valor. E eu não ia reclamar, porque o cara podia dizer, os dirigentes lá podiam dizer, você está reclamando, sai, eu boto outro. Não, estava lá somando todo mês, nunca reclamei. Mas isso é uma outra história. Então, delegados e chefes de divisão da Receita Federal do Brasil, sabe o que fizeram hoje? Entregaram seus cargos. Entregaram seus cargos. Porque eles disseram que o dinheiro que iria para o Ministério da Economia, que poderia dar aumento a eles na Receita Federal, foi, a pedido do presidente da República, reservado para dar aumento aos policiais. De acordo com o Sindicato Nacional dos Auditores, foram hoje, quarta-feira, 283 pedidos de dispensa. Já passa dos 300, pelo que eu vi agora, antes de começar o programa. A entidade afirmou à rede CNN que em algumas regiões fiscais houve baixa de todos os delegados. Casos do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, de São Paulo, Paraná, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Alagoas, Rio Grande do Norte, Pernambuco e a nossa Paraíba. Eu tenho um amigo que ele foi casado com uma auditora da Receita Federal. Um casal bacana, simpático, que a gente mantinha uma boa relação, e essa senhora faleceu. Ou seja, o meu amigo ficou viúvo. Essa senhora, ela tinha 2 ou 3 filhos, eu não sei bem o número agora, do primeiro casamento dela, e esses filhos são médicos. E quando ela adoeceu, o marido, meu amigo, e os filhos dela, que são médicos, fizeram de tudo o que a medicina podia fazer para tentar salvar a vida dela, e não conseguiram, ela morreu. E deixou naturalmente a pensão para o marido e os filhos, né? E depois que houve o sepultamento e a poeira baixou, e o meu amigo foi conversar com os filhos, olha, como é que a gente faz aí com essa pensão? Eu quero combinar com vocês, tudo na amizade, sem problema nenhum. Aí eles disseram, olha, a gente não precisa disso, porque todo mundo aqui está com a vida resolvida, e esse dinheiro é seu. Então, a nossa mãe, disseram eles, deixou isso aí, é seu, você cuidou dela, ela gostava de você,
vocês formavam um casal legal, o dinheiro é seu. E esse meu amigo recebe até hoje essa pensão da Receita Federal, de auditora, que era o cargo dela, e é negócio por uns 30 mil reais por mês. E ele está viajando o mundo todo, gastando, arrumou namorada nova, está para cima e para baixo, porque o dinheiro é muito. Mas mesmo assim, os auditores e delegados acham que deveriam ter um aumento, pegaram ar com o governo federal e estão pedindo exoneração dos cargos. Não é deixando a Receita, vocês entenderam? Que o sujeito é auditor da Receita e ele é nomeado para o cargo em comissão de, por exemplo, delegado da Receita Federal em Campina Grande, ou em Rio Branco, no Acre, ou em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. E aí ele, além daquele salário que ele recebe como auditor fiscal, ele tem a gratificação pela ocupação do cargo em comissão. Então eles estão renunciando aos cargos que ocupam no âmbito da Receita, não é deixando o serviço público, não. Tem essa bronca para resolver. E as reações pelos estados, vocês não tenham dúvidas de que vão acontecer, no sentido de policiais pedirem aumento aos governadores, porque vão usar esse argumento de que se o presidente da República está dando aumento aos policiais federais, que naturalmente precisam, porque também estão com os salários defasados, porque os policiais civis e militares não ter um adicionalzinho nos seus salários também. É a radiografia desse instante em relação à aprovação do orçamento. Aquele dinheiro do fundo eleitoral que iria para 5 bilhões e 700 milhões de reais, ele foi reduzido, digamos assim, para menos de 5 bilhões. Ficou em 4 bilhões e 900 milhões. Ah, mas ia ser quase 6 e agora ficou menos de 5? E vocês acham que isso é pouco dinheiro? Quase 5 bilhões de reais para as eleições. E como eu disse hoje na televisão, e vocês ouviram há pouco, como as nossas leis atuais não permitem, digamos, o financiamento privado das campanhas, ou seja, os empresários não podem mais fazer doações em nome do CNPJ, isso foi proibido, só pode haver doação de pessoa física, não é assim? Então tem que ter dinheiro público para financiar as campanhas. Isso aí é inquestionável, eu não estou questionando isso, porque a democracia tem seu custo, tem seu preço no mundo todo. Agora, talvez não um preço tão alto como aqui no Brasil. Porque vocês já imaginaram 5 bilhões de reais, você arredondando, para a eleição do ano que vem? Quantos partidos nós temos aí com estrutura boa no Brasil? Tem partido que vai receber, sabe quanto? $500 milhão. Porque isso é proporcional às bancadas no Congresso Nacional. Então, vê, $500 milhão, ou seja, um partido vai ter à sua disposição 500 milhões de reais para a eleição do ano que vem. Quem é que recebe esse dinheiro? O dirigente partidário. Os dirigentes partidários. O que é que isso proporciona? Proporciona aqui quem já tem mandato, ou aqueles que são próximos aos chefes partidários, terão privilégios em relação aos outros que querem entrar na política e vão entrar sem qualquer dinheiro, não vão receber nada. Porque essa distribuição lá dentro de cada partido é critério dos dirigentes partidários. Então, digamos que tenha um dirigente partidário que tenha o filho, o candidato, que tenha o irmão, o cunhado, o genro, a nora, o namorado. Vai beneficiar essa pessoa, o marido, a esposa, não é assim? Enquanto que outro que se filiou ao partido vai receber muito pouco ou quase nada, porque o critério é discricionário de cada dirigente partidário. E tem a outra nuance que eu venho falando aqui para vocês, e é bom que a gente pense nisso também, que você já deve ter pensado assistindo ao noticiário da televisão, ouvindo no rádio, lendo aí pela internet, é o seguinte: rapaz, fulano de tal ali vai ser candidato a senador. Ave Maria, não tem a menor condição. A gente não escuta isso? Ou a gente mesmo diz isso, ou a gente escuta alguém dizendo, minha amiga Jovita Maranhão. E muitas vezes isso é verdade, se bem que quem decide a eleição é o eleitor. É natural, é no voto. Mas você sabe que tem ali 2 ou 3 candidatos, os chamados top de linha, que são favoritos, que têm estrutura, que tem nome, que tem estrutura, que tem cacife, e tem outros ali que você sabe que não tem a menor condição.
Há até pessoas que se candidatam em todas as eleições, alguns são servidores públicos porque tiram a licença naquele período da eleição, não trabalham, etc. e tal. Mas por que ano que vem nós teremos chuvas, tempestades de candidatos? Porque alguns vão se candidatar apenas para pegar esse dinheiro do fundão eleitoral. E tem uns até que são dirigentes do partido, quer dizer, o dinheiro vem para a mão daquela pessoa e aquela própria pessoa resolve se candidatar. Porque aí a despesa da minha campanha não tem muitas vezes a menor chance eleitoral, mas na prestação de contas à Justiça Eleitoral vai aparecer um gasto exorbitante lá em cima e o cara fica rico, enriquece numa parada dessas de candidatura, mesmo sem ter sido eleito. Fica rico só com o dinheirão do partido. E tem aquelas situações que já houve no Brasil todo, e nem todo mundo faz, é verdade, é preciso que a gente diga isso, de que você põe as candidaturas laranjas. Parece gente que nem sabia que era candidato, não tem nem o próprio voto, já houve casos recentes no Brasil, botam alguém como candidato, a pessoa nem sabe, portanto, na hora do voto, zero, porque nem ela votou. Mas a despesa da campanha aparece lá em cima. Material de campanha lá em cima. Essas coisas do nosso Brasil. Então, quase 5 bilhões para o fundo eleitoral, 1 bilhão e 700 milhões para o aumento dos policiais federais, meu amigo Wilson Siqueira. E tem, sabe o que também? Quase 17 bilhões de reais. 17 bi para as emendas do relator, porque isso é o Congresso Nacional quem decide, não é o ministro do Supremo, tá? Nem é o presidente da República, é o Congresso Nacional. Muitas vezes, em combinação com o Poder Executivo, quase 17 bi para as emendas do relator. É muito poder na mão de uma pessoa só, é ou não é? Aqui, por exemplo, descobriu-se que nessa recente distribuição de verbas, teve parlamentar da Paraíba que recebeu 81 milhões de reais, enquanto que teve outro que recebeu 1 milhão. Ou seja, 81 vezes a menos do que a outra figura. E por que o outro recebeu tanto? Porque é da base do governo, porque defende o governo, porque vota nas matérias do governo, enquanto que o outro aqui que se irmou de ser contra, recebeu uma fatiazinha do bolo, um farelinho do bolo, que não deu quase para nada, mas é desse jeito. São 18 horas e 28 minutos, agora 6h28. Nós estamos com Cidade em Revista, que é o resumo das principais notícias do dia. Eu comunico mais uma vez aos amigos ouvintes que hoje eu vou encerrar o programa às 19 horas, porque tem um compromisso social inadiável próprio desse período. Quanto será que o nosso candidato a senador Araújo Neto vai receber do fundo eleitoral? Araújo vai ser candidato a senador? Não sabia. Eu sabia que ele ia se candidatar a deputado federal. Mas o Wilson está melhor informado do que eu. Diz que Araújo é senador, de senador para lá. Marcos Farias, Esperança, boa noite, meu amigo Paulo, na escuta, mais uma vez atrasado, mas estou aqui. Marivaldo, aqui no Catolé, Sargento Nogueira, João Alcântara, nas Malvinas, Madalena Maciel, minha amiga Madalena, lá de Caturité. Caturité já foi Caturité de Boqueirão. Não é mais porque virou cidade, deixou de ser de Boqueirão, né? Tem assim essas coisas? Ainda há pessoas na imprensa que dizem, Caturité é de Boqueirão. Não é mais, meu filho. Era de Boqueirão quando era distrito. Passou a ser cidade, é Caturité apenas. Tony Helderson em Fortaleza, na escuta e no trânsito de um batente para o outro, tá certo. Trabalhar enquanto tem saúde e disposição, enquanto está novo, cheio de vigor, é assim. Quem mais aqui mandando mensagens? Meu amigo Carlos, o Baixinho, lá do Pastel. Márcia Rodrigues, Rio de Janeiro, Soldado Teixeira, Dr. Alexandre Moura, Robson Regis, Emanuel Erivan, Neto Carneiro, Dr. Gildo Lima do Nascimento, Arlindo Nóbrega em São Paulo,
Muito obrigado a todos vocês pela audiência. É isso que nos move por aqui, é isso que nos dá o combustível. Beto também está em Fortaleza, desejando boa noite. É também na capital cearense que está o meu amigo Evandro Nogueira, a quem envio pelo éter um grande abraço. O ouvinte pergunta aqui: você já notou que os presentes estão diminuindo muito nesse período? Meu amigo, primeiro tem a crise. Muita gente perdeu o emprego, muita gente teve a renda diminuída, e tudo isso pesa no bolso, no orçamento. Olha o orçamento aí, eu falando no orçamento outra vez. E tem a pandemia também. Algumas pessoas ainda estão céticas, ainda estão cabreiras em sair de casa, em frequentar o comércio, shoppings, lojas, etc. e tal. Então isso tem... Aliás, essa tradição, ela vem diminuindo, né, ao longo dos anos, mesmo antes da pandemia. Você já notava uma diminuição. Porque em vez dos presentes, chegou a época das lembrancinhas. A gente não ouve isso direto, não vê na televisão. Olha, esse ano, presente não, porque está caro. Lembrancinhas apenas, para marcar o amigo oculto, o amigo secreto. E tem aquelas pessoas que gostam mesmo de dar presente, que se sentem bem, se sentem felizes, e isso é da natureza de cada um e também das possibilidades financeiras de cada um. Eu me recordo que durante esses anos todos de militância na imprensa, tinha final de ano, a gente no programa de manhã, que era uma coisa absurda. Tinha manhã na Rádio Caturité, na Rádio Borborema, na Rádio Cidade, que você recebia visita de 20 pessoas ou mais, empresários, gente do segmento político, e esse povo todo levando presente. Meu amigo, era camisa, perfume, queijo do reino, uísque caro, vinho, champanhe, tudo no mundo. E isso foi diminuindo por conta disso tudo que eu relatei aqui, natural. Então, não estranhem, é assim mesmo. Você vê, esse ano, eu, por exemplo, que gosto de agenda, eu não ganhei ainda nenhuma agenda. Eu gosto daquelas agendas que não tem arame, né? Que são agendas que tem sua estrutura feita na base da colagem. Mas tinha ano que eu ganhava 5, 8, 10 agendas. Só usa uma. As outras eu saía dando a quem queria, aos amigos. Esse ano não ganhei nenhuma. Porque as empresas também diminuíram a encomenda de brindes. Quando muito faz uma canetinha, um chaveirinho, que é mais barato, porque uma agenda dessas agendas boas custa muito. É um brinde caro. Então nem todo mundo faz. Mas eu quero aqui agradecer, por exemplo, ao meu amigo Gildo Lima do Nascimento, que veio trazer presentes na minha casa domingo. Meu amigo Wilson Siqueira passou hoje de manhã aqui, Papai Noel danado, cheio de presente. Minha amiga Geovita Maranhão, que nunca esquece, é outra também que gosta de dar presente. E eu digo a vocês que o maior presente é tê-los como meus amigos. Essas coisas materiais, é claro que são significativas, elas marcam também que você recebe, e isso é uma demonstração do carinho que as pessoas têm por nós. Tá? Elas lembraram, elas foram lá, compraram, fazem questão de trazer, de entregar. Tudo isso é muito legal. Agora, o maior presente é ter vocês como amigos o ano todo. O ano todo. E o maior presente do nosso dia a dia, minha gente, das nossas vidas, sabe que é primeiro a vida que Deus nos deu. Nós não estamos aqui porque quisemos, nós estamos aqui porque um homem e uma mulher se uniram, os nossos pais, e nos colocaram aqui. Depois da vida, a saúde. Tendo saúde, tudo no mundo a gente consegue neste planeta Terra. O emprego, a rendazinha de todo final de mês, que não faz mal a ninguém, para manutenção, para as nossas necessidades. Comida na mesa, minha gente, mesa farta, porque só sabe o que é passar fome quem já passou. Olhar para a mesa e não ter nada. Abrir a geladeira e não ter nada. E nem tem geladeira, tem gente que nem tem. Então a gente vê matéria todo santo dia na televisão de pessoas em comunidades pobres que às vezes tem uma geladeirazinha que nem funciona, é só para guardar alguma coisa ali, é como se fosse um armário, aí abre, não tem nada, está lá um quilinho de arroz, uma coisinha, não tem uma linguiça, não tem uma salsicha, não tem um pedaço de carne, nada. É um sofrimento, e isso é triste, viu? E as amizades são outra coisa muito importante em nossas vidas, meu amigo Zé Milton Porto, Fefé Cavalcante. E você está perto de quem você gosta. Não tem coisa melhor.
Ruim é você estar cercado de pessoas que você sabe que não gostam de você, estão ali lhe tolerando, e você também muitas vezes tolerando aquelas pessoas por uma conveniência de emprego, por uma situação qualquer. É a coisa pior que eu acho, é você estar num ambiente assim, deslocado, descolado. Meu amigo Marcelo Robson Vitorino em Remígio, meu amigo Robson Lucas. E às vezes nós somos obrigados a ficar, demorar em determinados ambientes sem querer, se sentindo mal por conta de uma obrigação funcional, por conta de uma obrigação social. Isso é muito triste. Agora, você está espontaneamente perto de quem você quer, contando história, dando risada, comendo, bebendo, brincando, não tem coisa melhor. Saúde, a comidazinha na mesa na hora que der fome. Deu fome, abre a geladeira, abre lá o forno, abre a panela, bota no prato e come, não tem coisa melhor. Então vamos lembrar que os melhores presentes, eu acho que são esses que eu citei aqui. E o resto é lucro. O resto é lucro. E lembrar também, nessa época do ano, que o Natal é o nascimento de Jesus Cristo. Porque fazem todo tipo de farra, brinquedo, amigo oculto, tal, bebedeira. E peraí, o aniversariante, ninguém fala, pouca gente fala, temos que lembrar. Temos que lembrar. Isso é como na Semana Santa. Tem gente que é o tempo todo tomando vinho, compra aqueles vinhos, muitas vezes mal feitos, baratos e que não prestam, dor de cabeça uma semana inteira depois da farra, mas não lembra que a Semana Santa lembra o sacrifício, né, a crucificação de Jesus Cristo, aquilo tudo. Não, é só a farra, só lembra do lado da farra. Mas é assim, são 6h37 agora. Muito você tem ouvido falar sobre a história do passaporte da vacina. Eu pessoalmente acho que deve ser exigido. Já expliquei a vocês aqui minha opinião. Eu tomei as vacinas, eu gosto de me prevenir, e eu não me aborreço de chegar num local e, como aconteceu semana passada, ainda no domingo, e a pessoa dizer: ô, senhor, por favor, o seu comprovante de vacina? Pois não, está aqui. O que custa isso? Não custa nada. Isso é como o agente de trânsito guarda para você numa blitz, tá lá, o guarda, estão os policiais. Por favor, sua carteira de habilitação. Você vai se aborrecer, vai se negar a mostrar? Não vejo razão para isso. Então, tem vereador na Paraíba que acha que isso é uma bobagem, não se deve pedir, e tem vereador que acha que deve. Tem prefeito do mesmo jeito. Uns acham que o passaporte de vacina deve ser exigido, outros acham que não. Hoje saiu uma decisão do Superior Tribunal de Justiça, antigo Tribunal Federal de Recursos, e foi o presidente, viu? O ministro Humberto Martins decidiu que aqui na Paraíba está valendo, sim senhor, a exigência do passaporte de vacina. Então não vai mais caber a nenhum prefeito deixar de querer exigir isso aí, nem a vereador. Não, pronto, Brasília decidiu que está certo em pedir o passaporte de vacina, para morrer esse assunto. O ministro Humberto Martins considerou que precedentes do Supremo já atestaram a possibilidade de utilização de instrumentos indiretos para compelir a população a se vacinar contra a Covid-19. Pronto. Acabou a história. Então, Humberto Martins indeferiu hoje um pedido para suspender a lei estadual que estabelece o passaporte de vacina no estado da Paraíba. O pedido foi feito por um advogado contra a lei estadual 12083 desse ano, que está em pleno vigor no estado da Paraíba. Ontem eu repercuti aqui neste programa que o governador João Azevedo tinha dito que qualquer prefeitura cujo prefeito sancionasse uma lei liberando esse negócio de vacina, ele iria contestar judicialmente. Então, com essa decisão aqui do ministro Humberto Martins, que é o presidente do Superior Tribunal de Justiça, nem precisa mais o governador acionar a Procuradoria-Geral do Estado, porque a exigência está valendo. Humberto de Campos, de saudosa memória, gostava de dizer que se o Brasil não existisse, tinha que ser inventado.
Não existe país no mundo igual ao Brasil. Em tudo. Em belezas naturais, em reserva de água doce, em mulher bonita, em ladroagem, em cambalacho, em safadeza, em mutreta, em propina. Tudo que você pensar de bom e de ruim tem aqui. Tem mais coisa ruim do que coisa boa. Mas aí o país não é culpado, né? É a população. O território brasileiro está ali quietinho. O prefeito do Rio de Janeiro, que Antônio Garotinho chama de Dudu Rebolativo, eu não sei por que ele chama o senhor Eduardo Paz de Dudu Rebolativo, Garotinho. Garotinho também não é flor que se cheire, né? Vocês sabem. Pois o prefeito do Rio disse hoje, sabe o quê? Que ele, a prefeitura no caso, né? Ele fala pela prefeitura, tem amplas e totais condições de controlar o público na Marquês de Sapucaí. Portanto, ele acha que deve acontecer os desfiles de carnaval do Rio de Janeiro. Aí eu fico pensando daqui, olha só minha cabeça, até onde vai o meu pensamento. Para você fazer aqueles desfiles, você tem que trazer as escolas todas para a Marquês de Sapucaí. De onde vêm as escolas? Em sua maioria, do que eles chamam lá de comunidades, das favelas, dos morros. Esse povo todo sai de lá e tem que se deslocar de algum modo, trazendo aqueles carros alegóricos, aquelas fantasias todas. Tem a concentração, que é a aglomeração antes de entrar para desfilar na avenida, mas o prefeito disse que tudo tranquilo, tem condição de controlar. Eu fico imaginando um bloco de carnaval daqueles do Rio de Janeiro, que eu já vi, como o Cordão do Bola Preta, o Sovaco do Cristo e outros tantos, o Bloco da Preta Gil, o bloco não sei de quem que tem lá, muitos blocos, monobloco. Como é que você vai controlar aquele povo? O prefeito disse que tem condição. Ele disse que os blocos nem tanto. Agora, na Marquês de Sapucaí, ele tem condição de controlar tudo. Aí o meu pensamento vai um pouquinho mais adiante ainda. Vocês sabem qual é a emissora que transmite, não é? O Carnaval do Rio, que tem os direitos exclusivos de transmissão. Será que não é por isso que há tanto interesse na realização desses desfiles, que são mostrados para o mundo todo, com patrocínios de milhões e milhões de reais? Será que não é por isso? É apenas uma divagação desta minha mente poluída. Aula em universidade, olha, nós estamos reunindo os corpos discente e docente, nós estamos reunindo os conselhos universitários, nós estamos fazendo reuniões e debates democraticamente para saber se lá para fevereiro ou março a gente volta às aulas presenciais nas universidades. Você escutou isso? Nenhum país do mundo teve aulas suspensas em todos os níveis de ensino durante tanto tempo como aqui no Brasil. Mas nós vamos democraticamente reunir os conselhos, os corpos discente e docente, fazer os debates, as plenárias, as reuniões, para estudar a possibilidade de voltar. A aula é um perigo. Olha, o vírus, quando ele sabe que o povo está na sala de aula, ele ataca todo mundo, dentro de laboratório, dentro de sala de aula e tal. Agora, carnaval não. Carnaval, Réveillon, que mais? Festa de Natal, de virada de ano, Papai Noel, estádio de futebol. Tivemos aí a decisão da Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro. Aí, ó, pode fazer, não use máscara de jeito nenhum, porque o vírus não vai nesses lugares. Estão vendo como é o Brasil? Agora, por trás de cada anúncio desse, de cada decisão dessa, tem uma jogada. Tem uma jogada. O ouvinte manda aqui uma mensagem. Você viu o ministro Barroso cantando no show? Como é o nome do cantor aqui, rapaz? Sei lá. Sambista lá do Rio de Janeiro. Ah, tá certo. Teve imagem dele com Heraldo Pereira, mas o ministro pode se divertir, minha gente. O ministro pode se divertir. Deixa ele se divertir, cantar. É porque ele estava sem máscara. E você vai para uma festa mascarada, não é baile de carnaval. A gente só vai para a festa de máscara quando é baile de carnaval. Não era hoje, Neto? Clodovil ia mascarado. Quem mais? Clóvis Bornai. Aqueles bailes de fantasia do Rio de Janeiro.
Tem até uma música, eu brincava com a... Araújo Neto gosta de cantar. Quando a gente vinha lá da Rádio Cidade, aqui pro Catolé, ele vinha cantando. Eu brincava com a linda mascarada no meio do salão. Vi seu rosto já no fim da madrugada. Ai, que desilusão. Pronto. Então um baile de fantasia não é. Então ninguém vai para um estádio de futebol ficar de máscara. Ninguém vai ficar dentro de um restaurante de máscara, num barzinho, usando máscara. E ninguém vai para uma festa com o Diogo Nogueira cantando samba, mascarado. O ministro chegou lá, tirou a máscara, ficou lá com o Heraldo Pereira, meu amigo Lídio Meira. Deixa o ministro se divertir, né? Fora do trabalho, ele é um cidadão comum, igualzinho a nós. Prenderam a chefe de gabinete do governador do Acre. Só esculhambação da gota nesse Brasil. A Polícia Federal já tinha feito uma batida na casa do governador, no Palácio do Governo, lá em Rio Branco. Aí descobriu que a chefe de gabinete do governador estava destruindo provas. Aí pediu à justiça para decretar a prisão. A justiça decretou, foram buscar a mulher hoje. Eu coloquei aí no blog camisa10.net.br, se você não viu, dê uma olhadinha. Ela vai passar pelo menos o Natal, o Réveillon não garante, né, a Luiz, 10 anos, Sargento Letícia, mas eu acho que pelo menos o Natal ela passa na jaula, lá em Rio Branco. O Réveillon talvez não, viu, porque esse povo tem muito dinheiro. E o que é que você quer dizer que esse povo que tem muito dinheiro? Não, é porque a pessoa que tem muito dinheiro contrata os melhores advogados, os advogados mais preparados, os advogados que trabalham lá em Brasília, aquelas grandes bancas de advocacia. Aí o pessoal está ali em Brasília, perto dos tribunais e tal, tem mais facilidade para impetrar um habeas corpus de noite, de madrugada, véspera de Natal, e normalmente consegue. Mas em São Paulo, meu amigo, deram uma batida hoje também, viu? É rolo. 5 cidades lá de São Paulo. É negócio de OS que administra as secretarias de saúde. Isso é como diz Dagoberto Pontes, isso em muitos lugares é uma sessão de furto desgraçada, viu? Aí vem lá, vai busca e apreensão, procura isso, procura aquilo e no final não dá é nada. Tem alguém preso que você conhece aí que tenha desviado dinheiro de saúde, de educação, esse negócio todo? Difícil, né? Hoje, lá em São Paulo, a polícia fez busca e apreensão nas cidades de Cajamar, São Vicente, Hortolândia, Itapecerica da Serra e Embu das Artes. 300 milhões de reais é o rolo lá, segundo a polícia, viu? Tem uma casa lá que acharam tanto dinheiro no mundo que ainda não pararam de contar. Ô povo para gostar de dinheiro. 700 mil reais em espécie. Notinha de 50 e de 100. Eita povo para roubar nesse Brasil. Às 18h48 na Paraíba. Ouvindo falar aqui sobre o acidente de ontem, final da tarde, início da noite, entre Campina Grande e Lagoa Seca. Minha gente, olha, eu fui na eleição, meu Deus, já faz aí alguns anos, 2012. Olha só, 2012. 11 sábados seguidos eu fui para a Esperança. O doutor Armando Abílio, na época, me convidou para coordenar lá umas entrevistas, debates entre candidatos a prefeito de cidades ali do entorno de Esperança. Eu fui. Era um sacrifício. Para chegar às 10 horas da manhã em Esperança, eu tinha que sair de Campina 8h30, 8 horas, 8h30. Porque o trânsito, a partir ali do Bananal até chegar em passar de Lagoa Seca, era um caos. Tem que passar dentro da cidade, dia de feira, engarrafamento de carro pequeno, carro grande, caminhão, ônibus, olha, um inferno. E uma das lutas do hoje saudoso deputado Armando Abílio era pela duplicação desse trecho da BR-104 de Campina Grande até Remígio. Morreu e não botaram nem um metro de asfalto. Vocês imaginem de 2012 para cá o número de veículos que entrou em circulação, que entraram em circulação, carros e motos, e a estrada é a mesma, a rua principal de Lagoa Seca é a mesma. E tem os imprudentes, né? Porque dizem que esse acidente de ontem foi por causa de uma ultrapassagem em local proibido. Então alguém fez errado e hoje estão pai, mãe e filhinha internados no hospital de trauma. É assim.
Acidente em João Pessoa ontem, um motociclista morreu. O povo no Brasil não sabe dirigir. Tem carteira de motorista e não sabe dirigir. Infelizmente. Aquele acidente ontem lá em João Pessoa, vocês devem ter visto as imagens aí, que eu também vi na televisão. Agora, eu puxo logo pro meu lado, porque é a realidade. Os repórteres de hoje já, né? Vocês sabem como é que é, tudo porra louca, como diz um amigo meu. Então, pela imagem que eu vi ontem daquele acidente que o rapaz morreu, a primeira pergunta que o repórter deveria ter feito, se eu estivesse lá em João Pessoa entrevistando a pessoa responsável pelo trânsito lá, eu teria perguntado o seguinte: a conversão à direita naquele local é permitida? Na placa não fica claro, pela imagem que foi mostrada, eu não sei se ali é permitido entrar à direita ou não. Se for permitido, o carro em princípio estava certo em entrar à direita, desde que ele tivesse ligado a seta. Também não sei se ele entrou e antes ligou a seta, porque a moto ia pelo lado direito do carro, ou seja, do lado do passageiro. Se é permitido entrar à direita e se o carro ligou a seta, o errado foi o rapaz da moto. Ele que bateu no carro e voou e quebrou o pescoço e acabou morrendo. Se ali não pode entrar à direita, o carro está errado, estava errado. E mesmo que seja permitido entrar à direita, se ele entrou sem ligar a seta, também está errado. Já falei aqui, vocês devem lembrar que o simples ato de ligar uma setazinha para a direita ou para a esquerda pode tirar uma vida. Ou o simples fato de você não ligar a seta para um lado ou para o outro pode tirar uma vida. Olha aí um exemplo. Agora, nenhum repórter perguntou isso. Normalmente, aqui no Brasil, você fica ao lado da vítima. Mas nem sempre a vítima está certa na questão, pode estar errada. Então, ali é preciso primeiro... Peraí, podia entrar à direita? Podia. O rapaz ligou a seta, o motorista do carro ligou. Então, infelizmente, o rapaz da moto pagou com a vida a sua imprudência de não ter observado que o carro tinha ligado a seta e ia entrar e ele estava do lado errado. Agora, se o carro entrou numa rua, não podia entrar, ou entrou sem ligar a seta, aí o motorista foi o errado. Eu sei que a vida do rapaz não volta mais. Ninguém está aqui questionando, porque ele não vai ressuscitar, não é isso. É para mostrar a vocês como o pessoal é imprudente no trânsito nesse nosso Brasil. Porque não é difícil você dirigir de forma correta, desde que tenha aprendido, desde que saiba. Agora, a maioria não sabe. Faz tudo errado, achando que vai certo. Aí é complicado, né? 6h53 agora. O governador João Azevedo anunciou hoje que a partir agora do começo do ano, a partir de comecinho de janeiro, vai convocar aqueles aprovados no concurso na seleção da PB Saúde. Médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, lembram? Então esse pessoal vai gradualmente sendo contratado. Ouvintes aqui, assisti hoje na televisão um homem reclamando que ficou 6 horas na fila de um posto de saúde em São Paulo. Meu amigo, isso é no Brasil todo. É no Brasil todo e ninguém vai dar jeito. A tendência é piorar, porque a população vai aumentando, mais gente procurando o serviço de saúde e esse serviço cada vez mais deficiente. Já expliquei para vocês que eu ainda estou conseguindo pagar plano de saúde. E se eu contar a vocês o que é que acontece hoje com os planos de saúde, vocês vão dizer que é mentira. O pedido de autorização, meu amigo, a marcação de uma consulta 2, 3 meses para frente, dependendo da especialidade médica. Está bem parecido com o INSS, viu? E eu vou reclamar de quem? Eu vou ligar para a rádio reclamando de quem? Eu estou pagando caro e ainda tenho sofrimento, você imagina quem não paga nada. É cada pergunta. Tem árvore de Natal na sua casa? Pergunta aqui ao ouvinte. Minha amiga, não tem. E por mim teria, porque eu gosto dessas coisas, iluminação natalina, você entra no clima, o Papai Noel, o pisca-pisca, só que o povo da minha casa não gosta. Aí não quer botar, não bota, pronto. Eu vejo na casa dos outros e vejo na televisão.
Você vai assistir ao show de Roberto Carlos hoje? Perguntou-me. Olha, vocês sabem que eu sou fã de Roberto. Mas eu não sei se vai dar tempo, porque eu estarei, como disse, num compromisso social. E não sei se termina a tempo e tal. Se der, eu assisto. Agora, pela chamada que eu vi na Rede Globo, o velhinho está meio cansadinho, viu? O Roberto está meio cansado. Eu não sei quando é que ele pretende, ou se ele pretende encerrar a carreira, se aposentar. Mas a cada ano que passa, o homem está cantando a música num tom mais grave. Está meio devagar, Roberto. Está cansadinho, o bem. Paulo Roberto, é correto dizer que o sujeito que se formou no curso de engenharia elétrica é engenheiro elétrico? É não, meu amigo. Porque se ele fosse ou ela fosse engenheiro ou engenheira elétrica, na hora que você apertasse a mão, você tomava um choque e morreria desse choque. O correto é engenheiro eletricista. Quem se forma em engenharia elétrica é engenheiro eletricista. Mas por que o povo diz que é engenheiro elétrico? Porque acha que eletricista é uma função que não é de um doutor. Entendeu? Isso é uma discriminação com os eletricistas. O certo é, fulano é engenheiro eletricista. O eletricista não é engenheiro. Agora, o engenheiro que formou-se em engenharia elétrica é engenheiro eletricista. Jamais diga que alguém é engenheiro elétrico, porque se você cumprimentar, se você apertar a mão, você toma 220 ou 110 e morre na hora. Paulo, estou feliz, tomei conhecimento de que melhorou muito o estado de saúde de Ivandro Cunha Lima Filho e que ele foi extubado. Ô rapaz, que notícia boa. Eu torço pela saúde de todo mundo, como vocês sabem. O meu pensamento, minha filosofia de vida é essa. Eu quero todo mundo bem. Eu gosto de ver todo mundo empregado, ganhando dinheiro, com saúde, fazendo o que gosta. Qualquer pessoa, rica, pobre, conhecida ou não, eu fico feliz em vê-las todas felizes. E eu senti muito quando eu soube que Ivandro estava nessa situação. Não tenho amizade com Ivandro Filho. A gente se cumprimenta quando se encontra, porque ele me conhece e eu conheço ele. Mas nunca fui da casa dele, nem de estar junto com ele, nada disso. Mas é um trabalhador, é um pai de família, entendeu? Que infelizmente pegou a Covid-19 e saiu aqui de Campina Grande em situação muito difícil. Foi levado para São Paulo, entendeu? Porque a situação dele estava mais para lá do que para cá, como dizia Juarez Amaral. Mas eu fico muito feliz ao saber que ele está se recuperando, que o tubo já foi retirado e torço para que ele volte bem e quem sabe já fique na passagem de ano aqui junto do seu pai, dos seus filhos, dos seus irmãos, dos seus amigos. E para a gente concluir por hoje, minha gente, tem aqui ainda uma mensagem que fala sobre futebol. Paulo, futebol no Brasil está muito caro. O ingresso de um jogo por R$100, é verdade. Agora, vai quem quer e vai quem pode. Futebol já foi aqui no Brasil o esporte popular. A geral era R$10, R$5, todo mundo ia. Hoje fazer futebol é caro. Aí como é que o pessoal tem que salvar pelo menos parte da despesa? Com as rendas. Aí cobra ingresso caro, nem todo mundo pode ir. Eu só vou para estádio de futebol quando vou ganhar dinheiro. Se você me vir por lá, se você me encontrar por lá e souber que eu fui, já sabe que eu fui ganhar dinheiro, gastar de jeito nenhum. São 19 horas em ponto, chegou a hora de pedir as bênçãos para todo mundo que acompanha o programa. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Todo mundo abençoado e eu lembrando que jamais teremos outra quarta-feira, 22 de dezembro de 2021, porque cada dia é único e eu espero sinceramente que todos vocês estejam vivendo o dia de hoje muito bem, como eu por aqui também estou. É o dia número 356 do ano e quando o dia de hoje terminar, à meia-noite,
faltarão apenas 9 dias para que 2021 desapareça do nosso calendário. Lembrem-se que cada minuto da vida é um milagre que não vai se repetir. Vem aí uma boa seleção musical na camisa 10. Eu espero encontrá-los amanhã, a partir do meio-dia, na televisão Itararé, com a coluna Política. E amanhã com o último programa da semana, quinta-feira, porque na sexta, véspera de Natal, nós não teremos o Cidade em Revista, que retornará na última semana do ano, na segunda-feira vindoura. Muito obrigado a todos pela audiência, boa noite, bom descanso, fiquem todos com Deus e até amanhã. Você acompanhou a Cidade em Revista, o resumo dos acontecimentos do dia. A Cidade em Revista, de segunda a sexta-feira, sempre às 18 horas. Obrigado pela sua atenção e boa noite.